Bom demais estar aqui, feliz da vida. Momento importante. Me falaram assim, Fábio, sábado de manhã. Eu falei, putz, sábado de manhã todo mundo já está estressado na sexta, de carro que era para sair não saiu, de peça que era para chegar não chegou. Falei, o que eu vou falar? Quem me conhece há mais tempo sabe que meu negócio é falar de números, falar de gestão e de um jeito muito prático para poder ensinar, mostrar e ajudar a fazer a coisa acontecer no dia a dia. Até porque, pegando um pedacinho da conversa com o Fabrício, a oficina, na minha opinião pessoal, ainda é um dos melhores negócios do Brasil para se ganhar dinheiro. Aí vem o mundo num ponto de interrogação, né? Mas por que não se ganha dinheiro com oficina? Gestão. Porque, na realidade, o que acontece? O nosso histórico de vida é um histórico de vida que a gente aprendeu tudo sobre técnica. Desde quando a gente começou a oficina pequenininha, era só a gente, depois foi crescendo, hoje tem 3, 4 funcionários, às vezes menos, às vezes mais, tal. Só que a gente acabou não tendo a oportunidade de aprender a gerenciar, a administrar a nossa empresa. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre os 5 indicadores para transformar a sua oficina, mas primeiro eu preciso entender um pouquinho o perfil do pessoal que está aqui. Então, em vez de responder quem trabalha com o setor automotivo, quem não trabalha com o setor automotivo, levanta a mão. Não, vocês trabalham. Não trabalha com o setor automotivo. Legal. Quem trabalha com oficina mecânica, não é funilaria, não é pintura, só mecânica, levanta a mão. A maioria, joia. Quem trabalha com outro tipo de oficina, linha pesada, retífico, funilaria, pintura, etc., levanta a mão. E quem não levantou a mão? Tem oficina, tem gente que tem 3 que levantaram a mão que não trabalham no setor automotivo, mas beleza. Só para a gente entender um pouquinho aqui e direcionar aquilo que a gente está falando. Acho que eu tenho que apontar para cá. Quem está aqui é dono. Quem está aqui é dono ou é chefe do pátio, assim, é uma pessoa de responsabilidade acima do normal, quer dizer, é pessoa de confiança do dono, levanta a mão. Quem é dono, quem é... Legal, tem bem gente. E quem é funcionário, levanta a mão. Ótimo. Ainda tem uma meia dúzia que não levantou a mão, né? Para que é? Eu não sei o que é, mas vamos lá, né? Para que é isso daqui, né? Porque eu tenho comigo que... Deixa eu marcar o horário, porque quando eu começo a falar é um problema sério. Eu vou embalo, adoro falar sobre gestão e sobre oficina. Mas, assim, eu gosto muito de entender o público, até para poder direcionar um pouco daquilo que eu estou falando e vocês saírem daqui, funcionários e proprietários. Gente, na língua portuguesa, sem mérito de nada, toda vez que eu falar proprietário, dono, eu estou falando dono, dona, proprietário, proprietária, assim, né, não ficar falando toda hora dono e dona, etc. Bom, e aí, o que eu quero? Que, naquilo que vocês escutarem do Fábio, que vocês consigam, na segunda-feira, pegar 1, 2, 3 coisas que eu falei e começar a colocar em prática. Senão, não tem finalidade. Isso serve para dono de oficina e para funcionário. Dos funcionários, quem está aqui e ainda pensa em abrir oficina? Levanta a mão. Legal. Isso, para quem quer abrir oficina, o que eu vou falar hoje é essencial. E para quem já tem oficina, mais ainda. Bom, para quem não me conhece ainda, deixa eu pôr aqui. Para quem nunca ouviu falar de mim, eu sou o Fábio, tenho quase 30 anos. Tenho quase 30 anos trabalhando com o setor automotivo. E sou apaixonado dessa Kombi aí, tem uma história. Quando eu tenho mais tempo, eu gosto de contar essa história, né? Mas eu vou contar rapidinho, assim, em 1 minutinho. A Kombi está aqui, primeiro, porque quem me acompanha nas redes sociais sabe que sempre eu posto alguma coisa com Kombi atrás, assim, como painel de fundo. E eu tenho várias Kombis daquelas pequenas de coleção, etc. Porque quando eu era um moleque, eu tinha, sei lá, 4, 5 anos, 6 anos, o meu pai, eu venho de uma família bastante humilde, eu morava em Poços de Caldas, e meu pai tinha uma Kombi. E ele vendia tecido.
Então, ele enchia a Kombi de tecido e ia para as roças, pegava estrada de terra, ia para o interior, algumas cidades ali perto de Poços de Caldas, para vender tecido. Naquela época não se comprava muita roupa pronta. As pessoas compravam tecido para fazer a roupa. E eu lembro direitinho que, nas minhas férias, uma das coisas que eu mais gostava de fazer era viajar com meu pai, na Kombi. E também lembro, uma coisa que eu gosto de falar sobre isso, é porque eu lembro direitinho que o almoço que a gente tinha era pão com doce de abóbora, que minha mãe fazia. E o que é legal, não tem nada a ver com doce de abóbora, mas é gostoso. Um dia vocês podem experimentar aquele doce de abóbora molinho lá. E eu estou falando isso, não é para falar assim, coitado, não, é para valorizar aquilo que a gente tem. Você tem uma oficina, valoriza ela, você trabalha numa oficina, valoriza onde você trabalha, porque devagarzinho as coisas vão acontecendo. Não tem varinha mágica, é trabalho, trabalho, trabalho. Hoje eu ainda levanto 5h30 da manhã, e me envolvo com o trabalho até 7, 8 horas da noite, final de semana, faz parte. Né? Bom, e aí, meu pai, eu era muito pequeno, meu pai me colocava no colo dele e deixava eu mexer no volante enquanto ele estava dirigindo, lá na estrada de terra, tal, não sei o quê. E desde aquela época eu comecei a gostar muito de carro. Uma hora que eu tiver mais oportunidade, eu conto um pouco mais da história. E por que as redes sociais estão ali? Por 2 motivos. Primeiro, para vocês poderem seguir o Fábio e o canal de gestão que eu tenho no YouTube. E a Ultracar também. Mas só para isso? Não. O que você está fazendo hoje? Você não está jogando bola, você não está lavando o carro, você não está fazendo nada, você não está com a sua esposa, você não está com seus filhos, você está aqui. E os seus clientes precisam saber disso. Então, o primeiro passo que a gente precisa entender sobre gestão é que eu preciso falar as coisas boas que eu faço na minha vida e na minha oficina, e comigo para a minha oficina, eu preciso falar para os meus clientes. Então, tira uma foto, faz um videozinho do Fábio falando, publica na sua oficina, marca o Fábio, marca a Ultracar, marca a Castrol, marca a Oficina Brasil. E depois, durante a semana, manda para o seu cliente um videozinho, uma foto. Olha, eu estava lá no sábado e investi no meu tempo em conhecimento, para te atender melhor, para fazer as coisas. Eu vi uma palestra técnica da Castrol, entendi um monte de coisa. Ou eu já sabia, mas certificou aquilo. Isso é para poder gerar valor e não preço. Que é uma das grandes coisas que todo mundo fala, mas na prática pouca gente sabe como fazer. Então, o principal nesse momento é o meu cliente entender por que às vezes eu cobro um pouquinho mais caro do cara que está lá na esquina, de outra oficina. Porque o cara que está lá na esquina não está aqui num sábado de manhã. Porque o cara que está lá na esquina não pediu para os funcionários dele virem aqui aprender conhecimento técnico e de gestão. Muito do que eu vou falar é para o dono, mas também é para o funcionário entender as dores que o dono tem. Porque quando os funcionários entendem as dores que o dono tem, ele fica mais próximo e ele sabe que ele não vai vender preço. Ele sabe que ele vai vender valor e ele começa a colocar os objetivos da empresa acima dos objetivos dele. Então, utilizem das redes sociais da sua oficina para divulgar que você está aqui hoje do sábado. E para encerrar aqui, meu canal de gestão é só ir lá no YouTube, digitar lá, Gestão para Oficinas com Fábio Moreira. Tem um monte de vídeos sobre gestão e sobre tudo que você pensar sobre gestão. E no meu Instagram, eu praticamente não publico quase nada, eu basicamente publico tudo sobre gestão, quase nada sobre minha vida pessoal e quase nada sobre a Ultracar. E o Instagram da Ultracar e o site da Ultracar publica muito sobre sistema, software de gestão, etc. Bom, então, Fábio, como é que você entende tanto de gestão? Primeiro, que eu sempre gostei de estudar. E há 26 anos atrás, eu decidi estudar os números das oficinas. Eu viajo o país inteiro, dou palestras no país inteiro. O ano passado eu fiz 38 palestras em 38 lugares diferentes. Esse ano já deve passar um pouco disso daí. E todas as vezes que eu vou dar uma palestra em outra cidade, eu fico 1 ou 2 dias para visitar oficinas e conhecer e escutar os donos das oficinas. Então, eu não falo de uma oficina. Eu falo do que eu vejo e do que eu entendo
do país inteiro, entendendo a regionalidade de cada oficina. Bom, para quem é de Belo Horizonte, eu também estou aqui, então qualquer coisa que precisar de ajuda, pode me chamar, que eu e minha equipe vamos estar à disposição sobre gestão. Sobre sistema é outro assunto, e aí a gente fala depois. Bom, quando a gente fala em 5 indicadores para transformar a gestão da sua oficina, vamos conhecer rapidamente os 5 indicadores, né? São esses: faturamento, passagens, custos e despesas, recebimento e pagamento. Esses são os 5 indicadores que vão te ajudar a transformar a sua oficina. Fábio, são só esses? Não, tem mais. Se você fizer um pouco do que eu vou falar aqui já com esses 5, me procure que eu vou te passar outros. Para quem não domina, para se a sua oficina não trabalha muito com os números da sua oficina, comece com esses e eu vou explicar o porquê. Então, nós vamos dividir daqui para frente em 2 partes. A primeira, eu vou explicar, apesar de eu saber que a maioria já sabe, eu estou partindo do princípio que alguns não sabem. Então, eu vou explicar primeiro o que significa cada um desses nomes. Como que a gente entende o que significa cada um desses indicadores. Gente, todas as vezes que eu usar a palavra indicadores, eu estou querendo dizer números. Sabe aquela frase que muita gente já falou assim, ó, você não consegue gerenciar aquilo que você não consegue medir? A gente só mede com números. Não tem outro jeito de medir. A gente mede se a nossa empresa está tendo sucesso ou não, se vai faltar dinheiro ou não, se vai ter problema ou não, se está dando lucro ou não, se a despesa está alta ou não, com números. Então, indicadores significa números. Bom, então na primeira parte eu vou explicar rapidamente e depois eu vou tentar trazer para a prática do dia a dia de cada um de nós, tá bom? Fiquem à vontade para me interromper e para fazer pergunta. Eu acho que eu quero tentar falar um pouco menos e escutar um pouco mais. Bom, vamos lá. Faturamento. Então, Fábio, o que é faturamento? Eu sei que a maioria já sabe, mas eu preciso reforçar aqui. Por que o Fábio quer reforçar? Porque tem gente que pensa de um jeito e tem gente que pensa de outro. Aqui agora, entender esses 5 indicadores, esses 5 números da sua oficina ou da oficina que você trabalha, vai ajudar a gente melhorar o resultado da oficina. Melhorando o resultado da oficina, quem ganha? Só o dono? Não. Ganha o dono e ganha os funcionários, colaboradores e ganha todo mundo. Combinado? Então, eu quero só nivelar o conhecimento, todo mundo entender a mesma coisa. Quando a gente fala em faturamento, faturamento é tudo que você vende dentro de um determinado período. Não importa como você vai receber. Quanto sua oficina vendeu no mês de julho? Ah, ela vendeu R$30 mil. Ah, mas eu passei, o Fábio levou o carro dele lá na minha oficina e fez um serviço de R$1.000 e passou o cartão de crédito em 3 vezes. É outra coisa. O que vai contar é os R$1.000. Então, você define um período e conta tudo que você vendeu dentro daquele período, não importando como você vai receber. Isso se chama faturamento. Alguma dúvida? Alguém não entendeu? Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém pensa diferente sobre faturamento? Na hora que eu trouxer os exemplos, é muito importante isso está muito claro. Podemos avançar? Está todo mundo caladinho, não sei se vocês estão com fome, eu também, né? Vamos lá. Passagens. O que significa passagens? São quantos carros entraram na sua oficina em um determinado período, foram reparados e saíram. Se ele entrou na sua oficina, foi reparado, mas ainda não saiu, e ele está prontinho e virou o mês, não pode contar. Passagens, o indicador, o número passagens, é a quantidade de... Então, só como exemplo, né? Como a gente ainda está no dia 26 de agosto, eu vou pegar julho. Defina um período, do dia 1º ao dia 31 de julho. Faturamento é tudo que você vendeu do dia 1º ao dia 31 de julho. Não importa como é que você vai receber, é o que você vendeu. Passagens, são todos os número de carros que entraram na sua oficina do dia 1º ao dia 31 de julho, foram reparados e saíram. Fábio,
Eu tenho um carro aqui que ele veio trocar uma peça, ele entrou no dia 30, no dia 25, a peça era pedido de fábrica e não chegou. Ele está dentro da sua oficina? Tá. Não pode contar. Ah, ele chegou, ficou pronto no dia 31, mas o cliente não veio buscar. Ele só vai buscar no dia 1º. Não pode contar. O conceito de passagem é esse. O carro entrou, foi reparado e foi embora. Combinar? Assim, ó, a gente tem que tomar cuidado, só um minutinho, a gente tem que tomar cuidado com as análises que a gente faz, porque aqui eu não estou envolvendo se você gerou a nota fiscal ou não. Gerar a nota fiscal é outra coisa. Aqui, vocês vão entender depois, na hora que eu trouxer os exemplos, por que tem que entender passagens desse jeito. Pois não. Bom dia. Tudo bom? Tudo bom, obrigado. Por favor, por exemplo, suponhamos que eu recebi um carro, no caso da maioria aqui. Recebemos o carro foi executado o serviço ficou pronto, o cliente pagou, mas o carro está lá na oficina ainda. Então já... Não conta como passagem. Não conta. Passagem tem que ter tudo que eu falei preenchido. Recebeu, fez o serviço, executou o serviço e o carro saiu. Veja que eu não estou falando, e legal você ter falado isso, esse comentário, essa pergunta, porque eu não estou falando de recebimento. Não estou falando de recebimento. Então, o cliente pode, sei lá, eu sou seu amigo, eu levo o carro, levo o carro e não te pago. Como passagem, você tem que contar. Mesmo eu não tendo pago para você ainda. Ah, putz, esqueci meu cartão. Não, Fábio, de boa, passa amanhã aqui, ou amanhã você faz um Pix para mim. Falando isso em virada de mês, de 31 para 1º ou 30 para 1º. O conceito de passagem tem que ser esse. O carro entrou, foi reparado e o carro saiu. Vocês viram que eu não falei nada de dinheiro. Tá bom? Combinado? O que nós estamos fazendo aqui? Alinhando uma forma de pensar de todo mundo. Pensar todo mundo do mesmo jeito. Porque na hora que você chegar na sua oficina segunda-feira, você também precisa pensar desse jeito. Só o microfone chegar aí. E se, no caso, o carro finalizar o serviço, o cliente pagou o serviço, por exemplo, teve um carro lá que, 2 casos, inclusive, aconteceu a mesma coisa. O carro fez câmbio automático. Finalizou o serviço câmbio automático, mas deu um problema no cabeçote, por exemplo. Aconteceu com o Vectra e com o Honda. A gente fechou o OS, finalizou, o carro não saiu. Isso. No próprio teste mesmo de rodagem, verificamos que tinha uma falha no motor. Como é que você chama? Vitor. Obrigado, Vitor, pela pergunta. Ótimo. No finalzinho, você falou o conceito que eu estou tentando passar. Você fez o reparo do carro, fez tudo, fez o teste, e aí deu um outro problema. O carro não saiu. Você conta ele como passagem, sim ou não? Não. O carro não saiu. Não conta. Ele vai para o mês seguinte, quando ele sair. Tá bom? Só para ficar claro. É importante isso, viu, gente? Se tiver dúvida, fiquem à vontade. Eu vou mudar aqui o slide, pode? Beleza. E daqui a pouco, quem é funcionário, segura as pontas que eu vou mostrar para vocês, porque é importante vocês saberem disso também, hein? Vamos lá. Aí, a gente falou que são 5 indicadores. O primeiro, faturamento. O segundo, passagem. O terceiro é custo. E aí, a partir de agora, todas as vezes que eu falar custo, entendam como custo e despesa. São 2 coisas diferentes que eu não tenho tempo para explicar a diferença entre custo e despesa. Mas guardem isso, né? Custo, todas as vezes que o Fábio falar aqui, ele está falando de custo e despesa. E são 2, custos fixos e custos variáveis. Eu vou dar um exemplo de cada um para ficar bem fácil de você entender. E você que é funcionário, é muito legal você entender isso que eu vou falar agora. O que é custo ou despesa fixa? São gastos que não variam de acordo com o volume de carro que você produz. Exemplo, aluguel. É um custo fixo. Deu para entender? Então, você pensa assim, se eu produzir 10 carros ou 50 carros, eu vou ter que pagar aquilo lá, independente do carro, da quantidade que eu estiver produzindo?
independente do número de passagens da minha oficina, vai custo ou despesa fixo. O que é custo ou despesa variável? São os gastos que variam conforme o volume de veículos reparados. Peças. Se você repara mais carros, você precisa comprar mais peças para aplicar naquele carro. Deu para entender essa diferença com esses dois exemplos, aluguel e peças? Só para dar mais um exemplo de custo variável, que é um pouquinho mais difícil de absorver. Comissão. Se minha oficina paga comissão para os meus funcionários, quando eu pago comissão e a minha oficina, dentro do mês, entregou, passaram pela minha oficina 40 carros, eu vou pagar uma comissão para o meu colaborador. Se passarem 60, eu vou pagar outra. Então, ela mudou de acordo com o volume de carros que passaram na minha oficina. Fábio, eu tenho dificuldade de encontrar o custo e a despesa fixa da minha oficina. Ou, eu não tenho ideia, eu tenho ideia de alguns custos fixos e variáveis, mas não tenho ideia de todos. O que você vai fazer? Vai acessar o site da Ultracar, que eu pus lá, www.ultracar.com.br. Tem um link lá que você vai fazer um download de uma planilha de Excel discriminando a maioria dos custos fixos e variáveis de uma oficina. Só isso. Fábio, fui no site, não encontrei. Acessa o meu Instagram, me manda no direct, que eu vou mandar para você. Combinado? Para você ter, não estou falando de sistema, não estou falando de nada. É uma planilha de Excel que você vai ter lá a relação dos principais custos e despesas fixas de uma oficina e custos e despesas variáveis de uma oficina. Está entendido até aqui? Beleza. Vamos lá. Aí nós vamos para o quarto indicador, recebimento. Lembra que a gente falou de faturamento? É tudo que você vende, não importa como você vai receber. E quando que você vai receber? Recebimento é tudo que sua oficina recebeu, independentemente de ser dinheiro, cartão, Pix, boleto bancário, etc., etc., dentro de um mesmo período. Então, qual que é o período que a gente está usando como exemplo? Do dia 1º ao dia 31 de julho. Agora, vamos voltar lá no começo. Minha oficina, a sua oficina, faturou, ou seja, vendeu, do dia 1º ao dia 31 de julho, R$40 mil. A minha oficina, ou a sua oficina, recebeu, do dia 1º ao dia 31 de julho, R$39 mil, ou R$43 mil. Os valores nunca vão ser iguais. Por vários motivos, que também eu precisava de uma outra hora aqui para falar, quando você faz antecipação de receita de cartão de crédito. Eu passo um cartão, eu dei o exemplo do meu carro que eu levei na sua oficina. Aí você vai lá e antecipa esse dinheiro do cartão. Isso entra como recebimento. Mas ele tem outros impactos que não dá para eu explicar agora aqui. O importante, nesse momento, é você entender que recebimento é tudo que entrou na sua conta bancária ou no caixa da oficina, que pode ser dinheiro em espécie, dentro do mesmo período, do dia 1º ao dia 31 de julho. E, gente, eu estou dando período de um mês, mas pode ser um período de 10 dias, de 5 dias, independe. Ficou claro o que é recebimento? Alguma dúvida? Então, nós vamos para o último indicador, que é pagamento. Pagamento é tudo que sua oficina pagou, independentemente de ser custo fixo ou variável, dentro do mesmo período. Qual que é o problema de pagamento para muitos de nós? Vou dar um exemplo simples, para vocês entenderem. Todo dia 20 você tem que pagar a guia do DAS, que é o imposto simples da sua oficina. No mês de julho, vamos pegar o mês de agosto agora, que foi dia 20 próximo, né? No dia 20 de agosto, eu tinha que pagar a guia, não paguei. Aí eu não contabilizo aqui como pagamento. Pagamento é tudo que você tinha que pagar e pagou, e aquilo que você tinha que pagar e por algum motivo você não pagou. Você atrasou um fornecedor, atrasou um imposto, etc. Ah, Fábio, minha oficina está dando resultado. Tá bom, mas você pagou? Não, não paguei o imposto do Simples no mês passado. Aí ela não está dando resultado. Tá certo? Então, o critério é sempre o mesmo. A gente fecha os 5 indicadores.
Recebimento, tudo que dinheiro que entrou. Pagamento, tudo que eu tive que pagar. Estamos alinhados agora na definição, no conceito desses 5 indicadores? Alguém tem alguma dúvida? Fala. Olha o microfone. Desculpa. Obrigado. Você falou aí, tem como você repetir, por favor? Você falou que pagamento é tudo que você tinha de pagar no período E pagou, e não tudo aquilo que você tinha que pagar e não pagou. Ah, tá. Então, só um exemplo. Imagine que se você pegar tudo que você tem que pagar na sua oficina, num mês, de 30 mil reais. Aí, no mês de agosto, deu um desequilíbrio na sua oficina, por algum motivo, e você tinha uma guia de 4 mil reais do imposto simples para pagar e você não pagou. Você não pode contabilizar 26 mil, você tem que contabilizar os 30 mil. Não é porque você não pagou a guia de 4 mil do imposto que você vai deixar de contabilizar. Olha o microfone. Deixa eu te perguntar, sobre a questão da taxa da maquininha. Às vezes nós damos um serviço de R$1.000, aí tem a taxa da maquininha, nós não recebemos o valor adequado de acordo com o serviço. Como é que ficaria nesse quesito? Nossa, é super legal a sua pergunta, mas assim, eu vou demorar um tempão para resolver. Eu vou tentar só resumir e vou te falar assim, ó, lá no meu canal de gestão tem um vídeo de aproximadamente uns 14 minutos lá no YouTube, explicando tudo sobre taxa, antecipação de cartão de crédito e taxas. Tá bom? Aí tem uma outra coisa. Vocês já ouviram falar da MT Thompson? Já ouviram? Então, lá tem uma plataforma chamada Oficina do Saber. Você entra lá no site MT Thompson, tem uma plataforma Oficina do Saber. Eu tenho lá 2 cursos de gestão, um de 50 aulas, outro de quase 60, gratuitos, com certificado, e tem um módulo inteiro lá sobre cartão de crédito. Deve ter, assim, sei lá, 3, 4 vídeos falando também sobre cartão de crédito. Mas, para responder rapidinho, o que acontece? 2 coisas. Primeiro, quando eu antecipo o dinheiro do cartão, eu vou falar das 2 coisas. Eu estou tirando um dinheiro que está aqui na frente para cobrir alguma coisa aqui. Se eu não tomar cuidado, falta dinheiro lá na frente. É o que causa muito desequilíbrio nas oficinas. Segunda coisa, quando você vende um valor, R$1.000, e recebe 970, você precisa discriminar, porque esses R$30, eles não entram como recebimento, eles entram como pagamento. É taxa que você está pagando para a operadora de cartão. A gente não faz isso no dia a dia. E aí, isso é um dos motivos que eu falo assim, gente, oficina dá dinheiro, mas tem que administrar. Administrar, às vezes a gente acha que administrar muitas coisas, não, a gente está um pouco mais atento às pequenas coisas. E um outro detalhe, né? Via de regra é assim, eu cuido do pátio, minha esposa ou meu filho, etc., cuida do administrativo. Tem coisa errada nisso? Não. Mas eu preciso parar todos os dias e sentar com ela, ou com meu filho, minha filha, e falar, vem cá, o que está acontecendo? Como que estão os números da empresa? Puxa, por exemplo, eu já vi várias oficinas que negociaram uma taxa, 8 meses, um ano depois, a taxa alterou, ele não estava sabendo, ele estava pagando mais. Falta de acompanhamento. Isso é fazer gestão. Ah, Fábio, isso vai me tomar tempo, eu tenho que ficar lá no carro. Bom, o que você prefere? Ficar no carro e perder dinheiro ou conciliar o tempo, meia hora todo dia, para ficar ali aprendendo sobre os números? Acho que esse é o ponto principal que a gente tem que trabalhar aqui, né? Vamos lá. Bom, agora que a gente entendeu o conceito, eu preciso trazer um 6º indicador, porque está ligado diretamente ao que a gente está falando aqui, né? Que é, quando eu pego o faturamento, o número de passagens e encontro o ticket médio. Todo mundo já ouviu falar ticket médio, só que vocês não conseguem entender a importância disso para o dia a dia da oficina, inclusive para o seu mecânico, seja comissionado ou não. Quanto tempo que eu tenho ainda? Eu perdi o controle aqui. Tá bom. Se fala que tem 2 horas, eu fico 2 horas aqui. Vocês estão ferrados comigo. Mas, rapidamente, só para trazer a importância disso, é o seguinte, ticket médio é quando eu pego o valor do faturamento e divido pelo número de passagens. Por isso que eu não posso errar nas passagens. Quando eu pego o faturamento, divido pelo número de passagens. Esse é o ticket médio. E aí, o que significa ticket médio? É o valor médio
do conserto de cada carro na oficina. Eu levei meu carro na sua oficina, custou R$1.000. Ele levou seu carro na sua oficina, custou R$400. O outro levou, ficou em 2.000. O outro levou. Cada um tem um orçamento para executar um determinado serviço e resolver o problema do seu cliente. Qual que é o problema disso? É eu não entender qual que é o valor médio que cada carro deixa na minha oficina. Quando eu entendo o valor médio, o que mais que eu preciso fazer? Separar. Então, vamos pegar aqui o exemplo da minha oficina, né? Se ela fatura R$30.000 e passam 100 carros por mês, eu tenho que pegar os 30.000 e dividir por 100. Qual que é o ticket médio da minha oficina? Hã? Estão falando, fala mais alto, tem gente que não escutou. 300, tá certo? R$300. Significa que, na média, cada carro que entra na minha oficina deixa R$300. O que mais que eu preciso fazer? Separar desses R$300 quanto é de peças e quanto é de mão de obra. E eu vou explicar por que eu estou falando isso. Quando eu separo, eu consigo entender quanto na minha oficina eu estou vendendo de mão de obra e quanto na minha oficina eu estou vendendo de peças. A atividade fim de uma oficina é mão de obra, prestação de serviço. A peça é consequência da atividade. O que não pode acontecer? Você se dedicar só à venda de peça, ou não ter o controle da venda de peça. Por quê? Porque imagina o seguinte, no Brasil, a média é 65% de um orçamento vem de peças, 35% a 40% de mão de obra. Pega um número redondo, imagina que sua oficina venda 100 mil por mês, fature 100 mil por mês. 65% significa que 65 mil desse faturamento veio da venda de peças. Não sei quanto vocês trabalham com markup, margem de venda de peças, mas vamos imaginar que para você vender 65 mil de peças, você tenha comprado 30 mil, 30 e poucos mil. Você vai ter que pagar essas peças. Se você errar na margem aqui, errar no cálculo aqui, vai faltar dinheiro lá na frente. Se você antecipa o dinheiro e não paga essas peças, as peças, quando você tiver que pagar, vai faltar dinheiro para você pagar. Deu para entender um pouquinho esse conceito todo? Então, o que você vai ter que fazer lá na segunda-feira na sua oficina, né? Encontrar o ticket médio da sua oficina. E depois que encontrar o ticket médio, entender quanto que é de peça e quanto é de serviço. Bom, terminamos a parte conceitual, né? Agora, a gente vai... Então, primeiro foi conhecendo os indicadores, agora é interpretando os 5 indicadores. E aqui agora, vamos tentar fazer mais um bate-papo, né? Imagine que na sua oficina o valor vendido de mão de obra é maior que o custo fixo da oficina. Está vendo por que eu precisava explicar o conceito? Porque agora eu vou falar alguma coisa, se eu viesse direto para cá, você não ia entender. E agora você vai entender o objetivo de cada um dos indicadores que eu estou trazendo aqui. Aqui é para tentar colocar um pouquinho mais na prática, no dia a dia da sua oficina, né? Então, imagine que sua oficina fature 50 mil, que a venda de mão de obra seja 20 mil, que a venda de peça seja 30 mil, e que o custo da sua oficina, custo fixo, só fixo, seja 19 mil. Fábio, por que você está mostrando isso? Então, vamos lá. Quer saber se sua oficina está no caminho certo de dar dinheiro? Isso serve aí para os funcionários também. Quer saber? Então, a primeira conta que você tem que fazer é essa. Se a venda de mão de obra for superior ao custo fixo da sua oficina, você está no caminho de ganhar dinheiro com a sua oficina. Tira o custo variável. Só o custo fixo. Quer ganhar dinheiro com a sua oficina? Faça essa conta. É a primeira conta que você tem que fazer. Quanto que eu estou vendendo de custo de mão de obra e se esse valor cobre o custo fixo. O que não pode acontecer? Eu errar no levantamento do custo fixo. Eu esquecer alguma coisa. Eu considerar
algum custo variável como custo fixo, ou pensar algum custo que é fixo e eu considerar como variável. Eu não posso errar nisso. Então, primeiro passo, né? Quer saber se sua oficina está no caminho certo de ganhar dinheiro? É isso. Levante o valor vendido da mão de obra dentro do mesmo período e o custo fixo dentro do mesmo período. Faz a conta, é simples. Você já vai saber, putz, o custo da minha oficina, o custo fixo da minha oficina está mais alto. Você tem problema. Falta dinheiro ou vai faltar dinheiro. Ah, não, está mais baixo. Pô, legal, você está no caminho certo de ganhar dinheiro. Continue assim, trabalhando, que você vai ver bastante resultados depois. Quando o faturamento dos meses anteriores é inferior a pagamento e recebimento. Então, eu faço o levantamento do faturamento do mês e vejo que o faturamento do mês foi menor do que o faturamento, do que o recebimento e o pagamento. Vamos lá. Deixa eu pôr aqui na tela. Peguei ali como exemplo, de fevereiro a julho, os últimos meses de faturamento, e dei uma média de 52 mil dos últimos 6 meses que a minha oficina faturou. Peguei a média de recebimento dos últimos 6 meses, e ela recebeu 52.667. E peguei a média de pagamentos dos últimos 6 meses, deu 54.667. Gente, é importantíssimo você conseguir identificar esses números na sua oficina e acompanhar o histórico deles dos meses anteriores. Porque, às vezes, você acha que você está faturando bem, mas é um desequilíbrio no faturamento. E todas as vezes que eu tenho desequilíbrio no faturamento, 64, 57, 32, depois 50, depois 70, eu tenho problemas de fluxo de caixa. Daqui a pouco eu explico isso. Mas o que nossa oficina precisa ter? Regularidade, estabilidade naquilo que ela vende. É melhor você vender 30 mil todos os meses do que você vender 30 mil no mês, 50 no outro, 30 no outro, 45 no outro, depois 30 no outro. Por quê? Porque no mês que você vender 50, no outro mês, ou nos 2 meses depois, você vai ter um monte de coisa para pagar daquilo que você teve que comprar para poder gerar esses 50 mil. E se você não tiver o controle bem na mão, vai furar. Beleza? Então, precisamos acompanhar e monitorar esses 3 números aí dos últimos meses da nossa oficina. Oi. Então, que se você não tem essa entrada, porque como se trata de oficina, trata-se de público. Isso. Defeitos, né? Independente de ser preventivos ou corretivos. Mas muitas vezes você quer manter esse nível, mas a época do ano não te favorece para que você venha ter essa estabilidade. Qual que é o seu nome? Marcelo. Marcelo, vou te dar 2 números que vão ajudar muito nesse contexto. Primeiro, foi feito o ano passado, esse número que eu vou trazer de 2022, um levantamento da frota do país. E o mesmo carro está ficando com o mesmo dono algo em torno de 11,25 anos. Significa que as pessoas estão trocando menos de carro. Por causa do preço do carro novo, por causa de uma série de situações. Isso significa que esse carro vai precisar de mais manutenção. Segundo indicador, a Oficina Brasil solta todos os meses o pulso do aftermarket, que é a quantidade média de passagem de carros nas oficinas do Brasil. Esse número, só em 2022, cresceu 19%. Significa o seguinte, que se na oficina de vocês, você pegar quantos carros passaram no ano de 2021 e pegar quantos carros passaram no ano de 2000, agora fica fácil, né? Quando eu falo passaram, todo mundo entende. Quantos carros passaram no ano de 2022, o volume tem que ter crescido algo próximo de 19%, um pouco mais, um pouco menos. Se não cresceu, tem alguma coisa errada na estratégia da sua oficina, porque tem carro, tem gente precisando consertar carro, esse número no país está crescendo e às vezes na minha não. E aí, de uma forma mais direta para te responder, eu peguei 6 meses. Quando eu tenho do ano inteiro, então, imagina se você tivesse esses números de 2022 fechadinho. Você ia conseguir identificar
quais os meses você tem menos movimento e quais os meses você tem mais movimento. Se eu souber que setembro é um mês que eu tenho menos movimento na minha oficina, em final de julho, começo de agosto, eu vou começar a preparar uma campanha, alguma coisa, seja nas redes sociais, seja para fazer um pós-venda com os meus clientes, seja para fazer um contato com aquele pessoal que levou o carro e não voltou na minha oficina. São ações que os números me mostram que eu preciso tomar. Gestão é isso, né? Às vezes a gente fala de números, parece que é uma coisa muito complicada, mas não é não. Gestão é isso. Então, é natural que haja uma oscilação de carros na nossa oficina. Porém, quando eu começo a estudar esses números, eu começo a tomar decisões antecipadas e, com isso, minha oficina começa a ter mais regularidade. Tem outros números que eu poderia trazer, mas esses dois, do pulso e da quantidade de tempo de anos que tem ficado o mesmo carro com o mesmo dono, já nos dá a entender que não vai faltar carro para a nossa. Se ele não foi na sua, certamente foi na outra. Entendi. E nessa pesquisa que você faz, você também faz a condição socioeconômica em que o país está se vivendo? Nesse balanço que você está fazendo? Tem que fazer. Tem que se fazer. Diz também que faz parte da gestão. Claro, claro, tem que fazer, porque tem alguns indicadores macros do país que são importantíssimos a gente entender. A Selic, por exemplo, está acima de 13%. Qual que é o impacto disso? No geral, o brasileiro está com menos dinheiro. Então, eu preciso identificar qual que é o perfil de clientes que eu atendo. Não adianta, de repente, eu querer fazer um serviço de carros premium se no meu bairro não tem carros premium. Ou se o maior percentual de carros no meu bairro não são de carros premium. Aí é a gente entender quais carros mais entram na sua oficina, quais modelos de carro, quantos anos do carro que ele entra. Na minha oficina entra muito carro aí de 2000 a 2010. Mas na oficina dele entra de 2010 a 2020. É entender o público. Isso também são informações que fazem parte do processo de gestão. Vamos lá. Quando você não acompanha os custos fixos, nós já estamos quase caminhando para o final. Quando você não acompanha os custos fixos e variáveis da sua oficina. Então, eu expliquei o que era. Qual que é o problema de você não acompanhar os custos da sua oficina? Vamos lá. Fica impossível de você definir metas. Porque você só consegue definir metas através dos custos da sua oficina. Então, eu não consigo definir na meta, né? Eu não consigo definir meta de quanto vender por dia para pagar as contas e ainda sobrar. Você precisa saber quanto você tem que vender por dia. Mas como é que eu vou saber quanto que eu tenho que vender por dia? Entendendo qual o custo fixo e variável, somar os dois e colocar uma margem em cima. Se eu falei muito rápido, vocês me interrompam aqui, tá? Que mais? Fica impossível definir meta de quanto vender para atingir e superar o ponto de equilíbrio. Putz, Fábio, não tem nem ideia do que é ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio é o seguinte, é quanto você tem que vender no mês para poder cobrir o custo fixo e o custo variável. É a quantidade de dias que você precisa trabalhar para pagar o custo da sua empresa. E aí tem um detalhe, quanto mais para perto do final do mês chegar, menos dinheiro você ganha. O ideal é que o ponto de equilíbrio sempre aconteça por volta do dia 19, 20, 21, 22, alguma coisa, não passe muito disso. Fábio, bom dia. Bom dia. Mas aí o profissional ele tem que saber qual que é o valor da hora trabalhada do serviço, porque senão ele vai pegar um serviço que ficaria em torno de 2.000, ele cobra aí R$300. E aí, final do mês? Claro. Qual que é o seu nome? Marildo. Marildo, perfeito. A gente tem que chegar no valor do cálculo da mão de obra. Tá certinho. Porém, a gente, para chegar no cálculo do valor da mão de obra, a gente também precisa encontrar o custo fixo e variável da empresa. O cálculo do markup inclui o custo fixo e variável da empresa. Então, como que faz para calcular o custo da hora que eu tenho que vender na minha oficina?
Também não dá para explicar aqui. Tem lá no meu canal de gestão, é só buscar lá e, se não encontrar, me manda um direct que eu vou mandar o vídeo para vocês. O ponto principal é a gente entender que, para chegar nesse determinado ponto de encontrar o valor de venda da minha mão de obra, eu preciso encontrar o custo. E aí é que eu falo assim, ó, quantos dias eu preciso trabalhar para pagar esse custo? Tem gente que não sabe. E aí depois fala assim, mas eu não estou ganhando dinheiro com oficina. Claro que você não está ganhando, você não está fazendo conta. Claro que você não está ganhando. Você não sabe qual que é o custo da sua empresa. E tem que separar fixo de variável, não adianta. O que mais? É impossível, né, quando eu não tenho o custo da minha empresa, é impossível definir meta de quanto a empresa tem que vender no mês. Quanto a sua empresa precisa vender no mês? Os seus funcionários precisam saber quanto que ela tem que vender no mês. Se eles não souberem, sabe o que vai acontecer? Se ele fizer um carro, fizer 2 ou fizer meio, tanto faz. Ele não tem meta. E aí entra uma outra, que é a gente não encontrando custo fixo e variável, né, os custos da empresa, a gente não consegue definir quanto cada mecânico tem que vender. E aqui, quem for de outro setor, funilaria e pintura, é a mesma coisa. Quantas horas o funileiro tem que fazer, quantos carros o pintor precisa pintar. Eu só consigo fazer isso, falar assim, mecânico, você tem que vender 5 mil de mão de obra por mês. Não é de peças, não, só mão de obra. Você tem que vender 9 mil, você tem que vender 15 mil, você tem que vender 6 mil. Eu só consigo fazer isso, chegar nesse número e falar para ele quanto que ele tem que vender por mês se eu encontrar o custo. Senão eu não consigo. E eu não consigo definir meta para a minha oficina ficar lucrativa. Se eu não sei qual que é o custo, como é que eu vou saber quanto que eu quero de lucro na minha oficina? E aí vale um número referência, tá? No Brasil, baseado nas oficinas que utilizam o software Ultracar, a média de lucratividade das oficinas oscila entre 12% e 25%. O que é lucratividade? É quando você paga, guarda isso, hein? Porque tem gente que pensa diferente e errado também. É quando você paga tudo que você tem que pagar dentro do mês, inclusive seu prolabore, seu salário, imposto, etc, etc. Não faz antecipação de cartão de crédito e ainda sobra dinheiro. Isso é uma empresa lucrativa. Se você faz antecipação de cartão de crédito, pode ser que ela esteja lucrativa, mas aí é um outro cálculo que tem que fazer. Mas não necessariamente ela vai estar lucrativa. Mas eu não paguei um imposto. Não é lucrativa. Eu não tirei meu prolabore. Não é lucrativa. Oi. Deixa eu te perguntar, a questão de comprar a peça, é mais lucrativo comprar no à vista ou no cartão de crédito? Ou varia? Então, depende do perfil de cada oficina. Eu vou dar um exemplo. Eu conheço uma oficina, vou até citar de onde é, de Americana, o dono, a esposa e mais 2 funcionários, oficina menor. Mas ele tem todos os controles de gestão. Então, a empresa dele está na mão dele, pelos números. O que ele faz? Ele faz antecipação de cartão quando ele compra a peça, mas ele acompanha diariamente a taxa da antecipação, pega esse dinheiro, primeira coisa que ele faz, paga a peça que ele comprou. Significa que para a sua vai dar certo assim? Não sei responder, precisa entender o perfil da sua oficina. Mas ele estava com sérios problemas financeiros, sérios não, estava com alguns problemas de desequilíbrio de fluxo de caixa, começou a fazer isso, 6 meses depois, 8 meses depois, ele conseguiu o equilíbrio. Porque ele pegava o dinheiro da origem da compra de peça que ele recebeu, ia lá e pagava. Então, ele não tinha nada para frente. Mas a minha oficina não faz antecipação de cartão, não faz antecipação... Beleza. Não faz antecipação de cartão e paga com 30, 60, 90, está tudo certo, não tem problema. Oi. Sim, na realidade, qual que é o problema da gente... Assim, tá certo, mas qual que é o problema ele falou assim, o legal também é a gente estabelecer uma meta para faturamento de peça. O grande problema é que, eu estou generalizando, hein, gente? Claro que a sua oficina pode ser diferente, mas é que, na maioria das vezes, a oficina não calcula corretamente o markup
das peças. E por que eu estou falando isso? Porque, assim, alguém gosta de pagar imposto aqui? Sim ou não? Tem gente que gosta. Sim ou não? Melhorou um pouquinho, acho que é o café mesmo. Está faltando aí para todo mundo. Mas já está acabando, mais 5 minutinhos só. Qual que é o problema? O problema é que, assim, o problema nosso não é pagar imposto. Você podia pagar 30 pau de imposto por mês, não é o problema. O problema é que na hora que a gente vai fazer o cálculo do markup e o cálculo da mão de obra, a gente não inclui o imposto. E aí, na hora que eu vou cobrar do meu cliente, ou que eu for cobrar uma peça e colocar a minha margem, eu erro. Aí falta dinheiro. Oi. Na realidade, eu vou até mais longe. É assim, ó, você compra uma peça por R$200 e vende para o seu cliente por 400. Você não está ganhando R$200. Você tem que incidir aí o custo da empresa, que envolve funcionários, envolve uma série de coisas. Você tem que incidir o custo da mão de obra, você tem que incidir a taxa de cartão. Às vezes, eu já peguei oficinas para ajudar e fui ver, o cara achava que ganhava X%, estava ganhando 8%, 10%, não pagava o custo para manter o microfone atrás. Eu, na minha oficina, eu faço uma coisa, e aí funciona para mim, mas é um caso à parte. Eu compro as peças todas em boleto, 30, 60, 90 dias, já deixo o dinheiro já separado, rendendo em CDB, no mínimo. Porque aí, quando eu for pagar, eu tenho dinheiro em conta, mas ainda com um pouco mais ainda de renda ainda. Perfeito. Qual que é o seu nome? Lucas. Ô, Lucas, perfeito. Você adequou o perfil da sua oficina, e isso que é legal. Gente, eu tenho quase 30 anos falando sobre gestão, viajando no Brasil, etc. Eu sempre falo a mesma coisa. Não existe um modelo único de gestão para as oficinas. O que pode funcionar na oficina dele pode não funcionar da outra. Eu conheço muita gente que fala de gestão e falam bem, mas trazem a experiência da oficina deles. Então, a gente só precisa tomar cuidado com isso. Estou falando só com relação ao modelo de gestão. É claro que o modelo de gestão das outras oficinas pode nos ajudar e a gente pode adaptar e fazer funcionar na nossa. Não tem nada errado nisso. O que eu estou querendo dizer é você não achar que você vai fazer um copy-cola e vai dar certo. Porque não vai. E aí, qual que é o maior problema que a gente tem, generalizando nas oficinas? É que elas pegam o dinheiro da venda de peças e usam para pagar aluguel, funcionário, etc. Aí falta dinheiro para pagar peça. Então, tem que encontrar o melhor controle. Né? Pode ser de um jeito, pode ser de outro, mas tem que encontrar. Tá bom? Eu compro as minhas peças, fornecedor, compro da vista. Legal, ótimo. É o que eu falei. Só que tem gente... Qual que é o problema? Né? Só para encerrar aqui, eu preciso finalizar, que já estou acabando meu tempo aqui. Qual que é o problema? É que tem oficina que acostumou a antecipar o cartão e faz do cartão a receita do mês. Então, no dia que no mês que você vende menos, falta dinheiro. Porque você não está vivendo do dinheiro que você tem. Você está vivendo parte do que você está vivendo, é do dinheiro que você está pegando lá da frente e trazendo para cá. Tá? Vamos caminhar aqui. Estamos quase acabando aqui. E, para finalizar, né, sérios problemas de fluxo de caixa. Só para colocar assim, gente, fluxo de caixa nada mais é do que você conseguir enxergar para frente o que você tem que pagar e receber todos os dias. Então, a gente chama de fluxo de caixa projetado. Né? É uma visão do que eu tenho que pagar. Eu olho o fluxo de caixa hoje, da semana que vem. Eu vejo quanto que eu tenho para receber, quanto que eu tenho para pagar no mês, e vejo se o dinheiro que eu tenho para receber dá o dinheiro que eu tenho que pagar, cobre. Quando não cobre, o que eu tenho que fazer? Usar o dinheiro de capital de giro, que também é outra história, não dá para eu estender muito aqui, mas eu estou à disposição. Fábio, você falou capital de giro, nem sei o que é. Eu explico para vocês, ajudo, o que for necessário. Mas, o que às vezes acontece com o fluxo de caixa? Chega, por exemplo, no dia 20, eu tenho que pagar o imposto, tenho que pagar o adiantamento de salário, e eu não tenho todo o dinheiro. Mas eu olho o que eu tenho que pagar durante o mês inteiro e o que eu vendi no mês inteiro, dá.
O problema é o desequilíbrio. Então, eu não entender os custos da minha empresa traz isso. Falta dinheiro para pagar imposto e falta dinheiro no final do mês. Sabe aquela história, você chega no final do mês e fala, putz, cara, trabalhei pra caramba e no final do mês não sobrou dinheiro para nada. Comece a encontrar os custos da sua empresa que você vai conseguir entender melhor onde você quer chegar e, enfim, e onde a gente vai, onde sua oficina pode chegar para ganhar dinheiro. Bom, aqui é só para uma brincadeirinha. É só para zoar um pouquinho no sábado de manhã, né? Mas assim, gente, gestão não existe mágica. Gestão é encontrar, analisar, entender e interpretar os indicadores. O que a gente fez? A gente encontrou, nivelamos a turma toda aqui, todo mundo entendeu o que era cada um daqueles indicadores, a gente analisou aqueles números que eu mostrei, a gente entendeu e a gente interpretou. O que foi interpretar? Puxa vida, se o meu custo estiver mais baixo que isso, mais alto que aquilo, se o meu faturamento estiver mais alto que aquilo, mais baixo que aquilo. É isso. Gestão é isso daqui. E a palavra regularidade é uma palavra mágica. Eu preciso fazer todos os dias. Não dá para fazer hoje e não fazer amanhã, porque amanhã eu tive um problemaço na oficina. Cara, você fica mais meia hora depois do horário. Mas tem que fazer. Tem que, se for sua esposa que mexe com os números da sua oficina, você tem que sentar com ela todos os dias. E tem que ser num horário definido. Não pode ser qualquer horário, a hora que você tiver tempo. Veja o melhor horário do dia que tem menos cliente e os serviços já estão encaminhados na oficina. Fábio, 1h30 da tarde. Então, é de 1h30 às 2h, todos os dias, de segunda a sexta. E, de quebra, você pode tentar fazer isso, aprofundar um pouquinho mais no final de semana. E aqui, só para o último slide, só para não deixar de falar, né? A Ultracar, ela passou os últimos 3 anos envolvendo um sistema novo. Tudo que eu falei, o sistema ajuda no processo. Eventualmente, se alguém quiser conhecer mais o produto, etc., a gente está à disposição, é só mandar mensagem. E aí, eu sei que eu tenho clientes da Ultracar aqui, só para justificar, né? Quando a gente lançou o sistema, que foi no Circuito Doutoria em junho desse ano, a nossa proposta era iniciar um processo de conversão das bases dos clientes nossos para esse sistema novo, e a gente acabou tendo vários problemas e não migramos, porque a nossa intenção é pegar 100% da base do sistema e jogar para o sistema novo, para não perder o histórico e não ficar com 2 sistemas na mesma oficina. Bom, deixa eu só mudar aqui, porque aí se alguém quiser, esse é o último. E aí a gente contratou 2 empresas de São Paulo, especialistas em banco de dados, para ajudar nesse processo de conversão. A gente está finalizando, então, os clientes atuais, em breve, a gente vai começar a fazer o processo de migração do sistema atual para o novo. O sistema atual, em fevereiro de 2024, a gente desativa ele. Agradeço demais a paciência de vocês. Espero que vocês tenham batido algumas fotos. Espero que vocês tiverem qualquer tipo de dúvida ou pergunta, eu estou à disposição. Agradecer o pessoal do Rota. Eu vou ficar mais um tempo aqui, então, se alguém depois também quiser conversar alguma coisa, estou à disposição. Obrigado, gente. Tchau.